Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Difusão Literária, podcast que fala sobre literatura. E hoje a gente vai estar com uma convidada online, porque ela está um pouquinho distante da gente. Hoje a gente vai conversar com a Daiane Carrasco. Seja bem-vinda, Daiane. Obrigada, Mayara. Tudo bem? Tudo certo. É um prazer estar aqui, participando do Difusão Literária. Nós que estivemos juntas aí na Feira Literária de Itanhaém. Agora eu tô aqui em Rio Grande do Sul. Perfeito. A gente esteve juntos aqui em julho, né? E aí começou uma grande parceria. E a gente vai conversar um pouquinho também como é que você veio parar aqui na Baixada Santista com a gente. Depois, vindo daí, né? Para esse nosso evento aqui tão distante. E aí, para ajudar nessa conversa, alguém que te conhece, que foi quem fez esse primeiro contato, foi o Fernando Buzetto, que tá com a gente essa noite também. Tudo bem? Tudo bem, querido? Conta a história, então, de como é que nós começamos nesse bate-papo aí, como é que a gente se envolveu nessa história que você acabou vindo de Rio Grande para Itanhaém para participar da feira. Então, o Fernando, ele faz parte de um coletivo de escritores que eu coordeno, que escreve para o informativo literário chamado Literato Dente de Leão. E também a gente tem o nosso coeditor, que é o Sérgio Fernandes, que também mora no interior de São Paulo, mora em Boituva. E como a feira literária era justamente no período de férias escolares, e eu conheço o Fernando, conheço o Sérgio, então eu resolvi participar da feira literária e nós, então, eu e meu marido acabamos viajando até São Paulo. A gente aproveitou e visitou a mãe dele, que mora aqui, e foi um grande prazer participar da feira. E a gente tinha uma campanha nessa feira que era trocando histórias de vida por bolinhos. Então eu fiquei dias na casa da minha sogra fazendo os bolinhos e as pessoas se sentavam ali, contavam uma história, compartilhavam uma história da sua vida e ganhavam um bolinho. Então foi uma experiência muito bacana, eu ouvi histórias de vida lindíssimas ali, que aqueceram meu coração, outros que me fizeram pensar. Então foi um momento muito especial. Eu acho que essa ideia sua do bolinho, ela casa com uma coisa que você estava falando pra gente aqui nos bastidores, né, antes da gente começar, que é a noção do pertencimento. Não é? Uhum. Você dá mais valor à arte quando você se sente parte disso. Sim, com certeza. Porque o que a gente observa? Se uma pessoa acha que aquela arte é muito distante dela, ela acaba se afastando. Né? Puxa vida, eu nunca vou escrever um Vidas Secas do Graciliano Ramos. E realmente, cada autor é produto do seu tempo e dificilmente a gente vai ter um outro Machado de Assis, uma outra Raquel de Queiroz, porque cada ser humano se imprime artista de acordo com o tempo em que vive. Mas não é por isso, não é porque eu não vou escrever tão bem quanto uma Raquel de Queiroz que eu não posso escrever bem. Talvez eu não tenha habilidade para escrever 300 páginas de um romance, mas eu posso escrever um conto, um mini conto, uma crônica, e vê-la publicada em algum meio, seja ele físico ou digital. Então, quando a gente percebe que qualquer pessoa pode escrever, pensar o país de acordo com a sua realidade, com o seu tempo, isso leva a arte a um outro patamar. Né? Porque eu passo a me entender fazedor de arte e consumidor de arte. Então, essa é a importância. Muitas vezes não é nenhuma questão de escrever algo, de criar algo. Às vezes você está fazendo a história vivendo. Você é uma história e contar a sua própria história também é fazer arte, né? Não é questão de ser um novo Machado, de ser uma nova Raquel, mas é questão de contar a sua própria história, contar a sua própria vivência. Isso, a sua própria visão de mundo, isso já te faz pertencer
e não tem a necessidade de um grande aprendizado, de um grande desenvolvimento, né? Essas histórias do bolinho, muitas delas eram isso, não é? É contar um pouquinho de mim, contar um pouquinho uma vivência minha. E isso já faz o pertencimento. Exatamente. É porque a história é feita 90% por vidas anônimas. Né? Então, quando a gente fala, sei lá, da depressão de 1929, não foram grandes pessoas que viveram isso, foram pessoas anônimas que enfrentaram aquele período. Quando a gente fala de Segunda Guerra, quando a gente fala de êxodo rural, ou qualquer outro fato que a gente lê nas páginas dos livros de história, dos livros de geografia, quem viveu, quem passou por esses processos são pessoas anônimas. Então, cada um dentro da sua esfera social, de trabalho, familiar, também faz história. E, consequentemente, também faz arte. Por exemplo, a minha avó bordava. Então, os bordados que ela nos deixou, os guardanapos de crochê que ela fez, as colchas, também são arte. Então, e a gente não enxerga muito dessa forma. Por quê? Porque a gente pensa que arte é o que está numa parede de um museu e vale milhões. Então, a gente precisa trazer essa vivência artística para o cotidiano também. Valorizar a cultura, valorizar as raízes populares do nosso povo. Então, eu acho que a vivência desse momento na feira também teve esse objetivo. Sim, foi uma ideia fantástica e casa com algumas coisas que a gente vem abordando ao longo dos episódios aqui do podcast. E a gente fala muito sobre incentivo à leitura. A gente encontrou uma outra palavra que talvez fosse ofertar. A criança não precisa de incentivo, ela precisa de oferta. Ela precisa que o livro esteja disponível, que a arte esteja disponível para ela só consumir. A gente não precisa incentivar, precisa estar disponível. E agora você vem com uma outra palavra muito importante, de repente, pertencer. A criança, para gostar de leitura, ela tem que se sentir pertencente também. Talvez a criação faça ela gostar também de ler. Ela criando suas próprias histórias, também possa ajudar. Eu acho que esse é um ponto interessante que dá mais uma virada no que a gente vem acompanhando, que a gente vem aprendendo com os nossos entrevistados aqui ao longo do podcast. Essa questão da leitura são duas coisas. Por exemplo, as crianças, elas aprendem muito com a imitação. Então, como é que eu vou chegar em casa e vou dizer assim, meu filho, ler é muito importante, mas ela não vê que os pais têm acesso ao material escrito e leem. Então, é um círculo vicioso. E eu tenho uma geração, principalmente na faixa ali dos 25 aos 50 anos, maciçamente de pessoas que foram jogadas muito precocemente ao mercado de trabalho e que não têm o hábito de ler. Né? Principalmente porque na década de 90, por exemplo, nós não tínhamos incentivos fiscais para o setor editorial, né, de livros autorais. Então, o que acontece? Os livros eram muito caros. E outra questão também é que existia um erro que eu acho que persiste em alguns momentos, que é o da leitura obrigatória. O ensino médio tem que ler tais, tudo que tu é obrigado a fazer te afasta daquele objeto. Principalmente então, em determinadas idades onde o instinto natural eu quero quebrar barreiras, eu quero ir contra o sistema, você obriga ele a fazer uma coisa que deveria ser prazer. Exatamente. Então, se eu obrigo um adolescente de 16 anos a ler O Cortiço, né, do Aloysio Azevedo, o que vai acontecer? Ele vai detestar literatura realista, naturalista, obviamente, porque o vocabulário não é o vocabulário que ele ouve nas ruas, a história de um cortiço no final do século XIX, início do século XX, é algo muito distante da realidade dele. Então, tu já tem uma população que tem um acesso restrito à leitura. E aí tu vai
vai pegar e vai obrigá-lo a ler coisas, né, obras que não estão de acordo com os interesses pessoais dele, isso tem um efeito catastrófico. Só que o que eu vejo dessa questão? Eu não posso simplesmente fazer com que o adolescente leia o Curtiço e faça um trabalho de literatura brasileira para valer nota. É uma abordagem completamente equivocada. Se eu quero apresentar autores clássicos para uma população jovem, eu tenho que ter um objetivo e trabalhar por isso. Então, por exemplo, eu poderia pegar uma letra de rap, contextualizar e usar a obra do Aloysio Azevedo para atrair a atenção deles. Só que essa sensibilização, essa provocação, infelizmente, não ocorre no currículo escolar. Então, o que deveria ser algo desafiador, instrutivo, formativo, vira um calvário. E aí a gente acaba perdendo esse público leitor, principalmente na faixa, né, mais jovem. Então, acho que tem todas essas provocações aí que a gente precisa pensar quando a gente fala de literatura brasileira. Isso casa com... E aí a gente pode retomar um pouquinho, a gente acabou avançando a conversa, mas, mulher, você não é do mundo das letras, mas caiu de paraquedas, se enfiou nesse meio. Conta um pouquinho da sua história, e aí isso casa com esse contato com os adolescentes, porque foi assim que você começou a trabalhar, né, com literatura. Conta pra gente como foi esse processo. Foi bem por acaso que eu acabei indo para o mundo das letras. Eu sou formada em oceanologia, né? Sou oceanóloga, sou mestre em entomologia, passei 2 anos no Amazonas trabalhando com insetos na floresta amazônica. Voltei para Rio Grande, minha cidade natal, fiz meu doutorado em oceanografia biológica e hoje eu trabalho no laboratório de genética da Universidade Federal do Rio Grande. Totalmente fora de literatura. Sim, totalmente. Minha formação é totalmente das ciências naturais. Eu trabalho, né, com organismos marinhos, aquáticos, né, silvestres, a minha vida toda. Quando eu estava na graduação, meu melhor amigo, tem um amigo de infância, que a gente se conhece desde os 8 anos de idade, ele fazia faculdade de História e pertencia ao Diretório Central dos Estudantes aqui da universidade. E ele e a gestão daquele DCE, então, resolveram fazer um cursinho pré-vestibular popular para pessoas de baixa renda do município que queriam, então, prestar o antigo vestibular e ter acesso à universidade pública. A gente sabe que os cursinhos pagos são um diferencial, né, na concorrência, né, por essas vagas, e naquela época não era diferente. E então ele montou esse cursinho e divulgou na imprensa, e ele tinha uma procura bastante grande, etc. Só que tinha um problema, os professores eram todos voluntários, e ele não tinha professor para todas as matérias. Ele foi conseguindo matemática, ciências, matemática, física, química e assim por diante. Mas 2 disciplinas ele não conseguia, que era língua estrangeira, porque tinha que ter um domínio da língua estrangeira, e também não tinha de literatura brasileira, porque o professor de literatura brasileira tinha que ler 20 livros por ano, porque a universidade divulgava os livros que caíam no vestibular, alguns permaneciam os mesmos, mas boa parte mudava de um ano para outro, e o professor tinha que ler 20 livros por ano, e todo mundo era estudante. Então, muitas provas, muitos trabalhos, aula prática. No meu curso ainda tinha embarque, eu tive que fazer 120 horas de embarque, né, no navio oceanográfico para ter o diploma. Então, ninguém queria pegar literatura. E ele era meu melhor amigo, e ele, não, Dai, por favor, eu não tenho, professora, a aula tem que acontecer ou na 4ª, ou na 5ª, ou na 6ª. E a aula de inglês também, ninguém quer pegar o inglês. E aí acabou que eu peguei, então, a literatura brasileira e o inglês. Mas quando eu comecei na literatura, eu disse para ele que era provisório. Tudo bem, o primeiro ano eu vou assumir, vou fazer por ti, mas depois, né, tu vai ter que te virar. Só que aí, surpreendentemente, quando teve a avaliação do curso, todos os alunos me deram nota máxima. Eles acharam, assim, o máximo as minhas aulas e tudo. E aí, não, poxa vida, com 100% de aprovação, tu tem que continuar. E foi indo.
Então, os 4 anos, porque isso foi do primeiro para o segundo ano da graduação, então até eu me formar, porque oceanologia são 5 anos, então até me formar eu fui professora de literatura brasileira em língua estrangeira. E aí, claro, todos os anos lendo 20 livros, eu conheci muito, né, principalmente dos clássicos da literatura, e aí acabei tendo conhecimento para isso. Mas nunca tinha escrito. Aí, anos mais tarde, aí aconteceu um outro acaso na minha vida e acabei escrevendo. E aí, é esse seu primeiro livro aqui? Sim, Ozzy e Johnny. Eu não tive a oportunidade de ler ainda, já pedi emprestado pro Fernando, ele falou que só depois que eu devolver os outros 20 que tá comigo, mas eu vou pegar emprestado. Mas o Fernando leu e deu ótimas recomendações. Fala um pouquinho pra gente, Fernando. Eu preferia até que a Daiane contasse um pouco da história, mas que na verdade é que você começa a ler e você fala assim, meu Deus do céu, porque a Daiane é assim, ela me deu o livro e me contou um pouco dele. Então eu fiquei curioso, falei, meu Deus do céu, quem é ficcional e quem é real aqui? Aí até conversei com ela, né? Falei assim, quem é ficcional? Ela falou, todos são ficcionais. Na verdade são, mas não são, né? Porque você está com uma base histórica muito forte aqui. Inclusive, Bom, fala um pouquinho, eu vou ler uma única nota que você pôs aqui no final, depois da sua fala. Conta um pouquinho de como você fez e como você trabalhou, o que significa Ozzy e Johnny. Tá, então, o que aconteceu? Eu sempre fui do ramo acadêmico, fiz meu mestrado, doutorado, publiquei 11 artigos científicos, enfim, nunca tinha escrito nada subjetivo. Daí, um belo dia, eu submeti um projeto de pesquisa que era sobre uma doença chamada mal das cadeiras, que é uma doença transmitida pela picada das mutucas a cavalos, e os cavalos perdem a mobilidade das patas traseiras e acabam sendo sacrificados, né? Um protozoário que ataca o cérebro dos cavalos, ataca a função motora, eles perdem a mobilidade e acabam sendo sacrificados, né? Ou acabam invariavelmente morrendo. A gente fez um projeto de pesquisa bem grande, com parceria de vários pesquisadores, só que era a época do governo Bolsonaro, a gente teve um corte muito grande de financiamento de pesquisa e o projeto foi negado. E obviamente que na ciência a gente está acostumado com isso, mas essa negativa teve um efeito muito devastador em mim, porque a gente precisava muito de dinheiro para manter o laboratório funcionando e o projeto foi negado. Quando eu tinha feito a revisão para esse projeto de pesquisa, eu pesquisei muito sobre algumas doenças da década de 70, porque um dos pesquisadores que trabalha com mutuca, o Inocêncio Goraiev, ele trabalhou muito com entomologia, né, com a questão epidemiológica de algumas doenças, porque trabalhou muito no Pará. E aí eu disse, não, quer saber, eu vou pegar esse material aqui, vou fazer um artigo de revisão, vou submeter uma revista, vou ocupar minha mente, vou pensar em outra coisa. Só que muitas dessas doenças tinham relação com falta de saneamento básico, falta de políticas públicas na área da saúde, e eu acabei colocando muito da minha opinião pessoal nesses artigos. Então já não se prestava a um texto científico. Aí eu resolvi, não, quer saber? Então eu vou transformar numa cartilha, um material didático para distribuir em colégios. E comecei a mudar o enfoque do texto. Só que aí eu disse, não, quer saber? Tá muito chato. Ninguém vai prestar atenção nessas doenças aqui. Eu tenho que colocar alguém que viva essas doenças. Aí a primeira personagem que eu criei foi um cavalo, que passava, que observava, né? Eu disse, não, mas o cavalo tem que ter um dono. Mas o dono tem que ter um contexto. E quando eu vi, eu já estava escrevendo um romance. Então, quando eu comecei a escrever o Ozzy e Johnny, a minha principal preocupação era de transmitir uma informação fundamentada a respeito de doenças muito importantes, principalmente nas zonas mais tropicais do país, né? Que são onde a gente tem a maior incidência dessas zoonoses. Então, tudo começou assim, né? A construção inicial do romance foi essa. Caraca,
essa era uma pergunta que eu ia te fazer. Já que você tem uma linha de atuação, o seu trabalho oficialmente é totalmente diferente da literatura, eu ia te perguntar como que ele influencia no teu texto. Então, o teu primeiro livro, basicamente, é um reflexo de um trabalho seu, um trabalho árduo e que, no fim das contas, não ia surtir frutos, não ia gerar frutos, né? E deve ser uma tristeza muito grande, né? Porque você já tinha começado essas pesquisas e aí, sem o financiamento, era tão trabalho que iria pro lixo, né? Sim, né? Na verdade nunca vai 100% pro lixo, a gente sempre aproveita alguma coisa, ou a gente tenta orientar um aluno, a gente vai para o campo, tenta fazer uma outra parceria, mas aqui em genética especificamente, os reagentes são muito caros, a gente tem que mandar amostras para sequenciar o DNA no exterior, enfim. Então, realmente, uma negativa naquele momento foi muito drástica para nós, né? A gente tinha acabado de sair da pandemia, ali, quer dizer, a gente ainda estava naquele período ali pré-pandemia, quando eu comecei a escrever e tal, depois veio a pandemia, então a gente ficou assim, realmente, no metabolismo basal total ali. Mas aí eu disse, não, vou transformar esse texto e vou ver o que eu posso fazer com ele. E foi indo, assim. E, logicamente, eu não tenho uma formação literária que me diz, não, peraí, eu vou fazer uma linha ficcional X ou Y. Foi tudo muito intuitivo, né? Eu fui escrevendo e eu queria, depois de um certo tempo, assim, que eu disse, não, eu vou transformar isso num romance, eu queria enfatizar muito o movimento sanitarista, que foi um movimento que difundiu as ideias de saúde pública no país e que culminaram na criação do Sistema Único de Saúde. Na verdade, você cria toda uma história, né? Um estrangeiro, um americano, que vem para o Brasil e que acaba tendo aí Aí você aborda várias situações. Problema da ditadura militar no Brasil, as coisas que aconteciam, você cria uma personagem muito forte que é a Joana, né, que é a Johnny, ela acaba representando a força e a garra da mulher nordestina, da baiana, né, e você desenha isso muito legal. O livro olha, são 419 páginas, gente. Vale a pena, tá? E só ler o último, já tá fora da história. Ela põe 2 notas aqui, eu só vou ler a última. Claro. O Sistema Único de Saúde, que garante acesso universal à saúde, financiado pelo Estado brasileiro, foi criado em 22 de setembro de 1988. Toda a trama, toda a história vai até chegar nisso daí. Falamos do livro. Vamos falar do literato dentro de... Você quer falar mais alguma coisa do livro? Só, assim, enfatizar que, realmente, assim, o meu personagem, o protagonista, ele é norte-americano, não porque eu quis fazer uma ode aos Estados Unidos, mas porque eu queria dar um panorama geral de como era a saúde pública nas Américas, né? Então, ele passa por algumas situações, né? A questão da medicina corporativista que existia na época lá nos Estados Unidos, depois ele vai para Nicarágua e que também passa por uma ditadura militar, do ditador Somoza, e depois acaba vindo para o Brasil. Então, eu quis dar um panorama da saúde nas Américas. Então, geograficamente, eu tinha que pegar um personagem da América do Norte. E aquela coisa do cientista, como no curso de oceanologia a gente tinha muitas estatísticas pesqueiras do norte dos Estados Unidos, né, por conta das temporadas da truta, do salmão, então eu me senti mais confortável em escrever um personagem norte-americano. Então não foi nada assim, não, ela quis escrever um novo Rocky Balboa, não. Simplesmente foi uma questão geográfica. Então, Ozzy e Johnny, a gente vai colocar na descrição aqui do vídeo os contatos, onde você encontra para comprar. É um livro, pelo que eu pude perceber, de profunda pesquisa histórica e sanitária. Então, sim, não é só um romance, é um romance de muita informação também. Certo? Sim, o protagonista ele foi inspirado em um médico brasileiro que combateu a esquistossomose na década de 50 em Recife, que foi o Frederico Simões Barbosa. Então a gente teve um herói brasileiro que realmente
tinha as mesmas condutas, né, que o Ozzy e a Johnny têm ali no Nordeste naquele momento. Então, eu acho muito importante a gente também entender que se nós temos o acesso universal à saúde hoje, não caiu do céu. Não foi um belo dia que o pessoal do Congresso, não, o que a gente vai fazer hoje? Não, vamos votar aqui, né, que todo mundo vai ter saúde de graça aqui no país. Não, não foi assim. Né? Os médicos sanitaristas, eles eram incansáveis, eram médicos que atuavam no interior, numa época que a saúde pública era extremamente restritiva, só quem tinha carteira assinada tinha acesso, né, à saúde pública através do antigo INAMPS. E muitos deles foram perseguidos, exilados, não porque tinham ativismo político, mas o simples fato de defenderem políticas públicas na área da saúde já incomodavam as autoridades da época. Então, foi uma luta histórica que, só para vocês terem uma ideia, a luta por saúde pública no país começou em 1910 com Oswaldo Cruz e culminou na Assembleia Constituinte de 88. Então, foram praticamente 80 anos, né, de luta para que a gente tivesse saúde pública no país. Então, o SUS é uma conquista histórica do brasileiro, a gente tem que ressaltar isso sempre. Ressaltar e defender, porque foi um direito. Quando a gente tem essa falsa sensação de que foi uma lei que surgiu, alguém assinou e tá feito, talvez a gente não dê o devido valor ao que a gente tem hoje. Então, é um livro de suma importância para ressaltar isso e a gente saber o quanto é importante continuar defendendo o SUS, né? Com certeza, sempre. Então, vamos deixar as inscrições do livro e onde encontrar no vídeo. E vamos falar agora um pouco desse outro projeto que você tem, que é o Literato Dente de Leão. Como é que funciona? Então, como é que surgiu o Literato, né? Quando eu tinha escrito o livro e estava na fase de pós-lançamento do meu livro, eu acabei fazendo um curso de marketing para escritores e tal. E nesse curso tinha o Sérgio Fernandes. Ele entrou em contato comigo e me convidou para fazer parte de um grupo chamado Grupo dos Escritores Espiritualizados. E eu falei assim, nossa, Sérgio, mas eu não tenho nada de escritora espiritualizada, eu não me enquadro nesse grupo. Não, mas não tem problema, lá tem gente de tudo que é tribo, aceita aí. E tu ficas numa situação meio saia justa, não quer participar de um grupo que não tem muito a ver contigo, mas ao mesmo tempo tu não quer dar uma de snob e dizer não quero participar de jeito nenhum. Então eu disse, tá bom, pode me adicionar. E ele me adicionou. E o pessoal do grupo, vamos fazer uma newsletter, vamos divulgar nossos textos. E todo mundo tem a ideia, mas quem é que quer organizar e botar ordem na casa, né? A Mayara sabe muito bem. Alguém que eu conheço você, viu, Daiane? Então a Mayara e o Fernando, que organizaram a feira de Itanhaém, sabem como é que funciona esse esquema. E eu e o Sérgio começamos a organizar o pessoal para sair um informativo que divulgasse os textos dos escritores do grupo. Até porque, entre um romance e outro, um escritor, às vezes, demora anos. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de fazer pesquisa antes de escrever, então demora muito tempo para que eu consiga produzir um material consistente. E beleza, vamos tocar. Depois de um tempo, a gente criou um outro grupo só para escritores que quisessem escrever para o Literato Dente de Leão, né, que é um informativo mensal, a gente tem uma edição por mês. Geralmente, todo escritor que chega para a gente com vontade de escrever, a gente está acolhendo. É muito, muito raro que um texto seja vetado ou diz, não, esse texto não tem condições, a gente não tem como publicar, então esquece. É muito, muito raro. Por quê? Porque geralmente o que acontece? O escritor manda o texto para mim, eu corrijo, coloco meus comentários, como o texto pode melhorar, aí o autor tem um tempo para corrigir, depois ele devolve o texto corrigido, e assim a gente vai até sair a edição. Então, existe todo um trabalho de aprimoramento daquele texto para que o texto seja um texto argumentativo ou que tenha coerência ficcional, se for um conto, se for uma crônica, assim por diante.
Então, basicamente, o Literato funciona assim. É mensal? Mensal, uma edição por mês. E você que faz a correção e a verificação e os comentários de todos os textos? Todos. Maiara, é muito louco isso. Porque eu faço a pauta, né? Claro que o Sérgio, que é meu coeditor também, né, tem a contribuição dele, mas geralmente quem propõe a pauta sou eu. A gente separa a pauta, os tópicos da pauta, o filme do mês, o livro do mês. Todo dia 20 a gente lança essa pauta. Aí os escritores que participam do grupo, eles, eu quero pegar tal tópico, eu quero pegar esse, eu quero pegar aquele. E a gente divide, então, a edição para cada um escreve um texto sobre alguma coisa ali dentro daquela pauta. Depois, quando os textos são produzidos, eu corrijo e edito todos eles. E aí o Sérgio faz a diagramação. Aí quando a diagramação está pronta, aí eu corrijo mais uma vez e a gente põe no ar. É assim que funciona. Deixa eu fazer um comentário aqui nessa parte do funcionamento. Existe um grupo de escritores, eu faço parte desse grupo, e você não é obrigado a escrever todo mês. O que acontece? Você olha o tema, você olha se você sente à vontade e você escolhe participar ou não. Por exemplo, esse que vai sair agora, que é o de novembro, né? Eu Sim, não da senti à alimentação humana. vontade com o tema. Não dá, não vou, nenhum tema me agradou. Já esse que ela vai lançar agora, que vai ser o de dezembro, Sim. Quando eu bati os olhos, eu saí correndo, falei, eu quero uma aqui. E fui caçar, né? Eu não vou dizer porque o tema, porque eu acho que também faz parte do sucesso, a surpresa. Mas eu vou escolher um, então eu vou participar desse outro. Quer dizer, então é muito legal o fato de você não é obrigado a nada, você está participando. E tem a oportunidade, tem que ser rápido para escolher, porque também esgota rápido, hein? Esgota rápido. Põe lá, de repente, eu quero 6, eu quero 5, eu quero 4. E vai, e o pessoal escreve aquilo que se sente à vontade, que se sente bem de escrever, um tema que você realmente goste de fazer. Então eu acho que isso é bacana. E aparece resultado, né? Aparece. Outras pessoas leem, vê, levam pra cá, pra lá. Eu acho muito bacana isso. É um trabalho muito gostoso para quem participa, né? Para você, escritor, que quer participar, que tem essa. Eu acho que é muito legal. E aí a gente volta naquele tema do pertencimento, né? Porque aí você também tá abrindo oportunidade, como você disse, primeiro do escritor, principalmente o romancista, aquele que tem um trabalho mais longo, que vai demorar mais para ser publicado. Esse contato com o seu leitor também, que às vezes fica muito distante, através do literato você vai ter uma vivência ali quase que mensal com o seu leitor. Mas você faz parte de algo maior. Aquele bloqueio criativo que às vezes você não sabe por onde você começar, o tema que vem das suas sugestões às vezes pode ser esse gatilho, opa, vou pegar por aqui. E aí surgem novos textos, novas experiências também para quem estiver escrevendo para você. Isso é muito interessante. Por exemplo, a gente teve uma das edições que a gente falou sobre a questão dos imigrantes, dos refugiados, e a gente teve um funcionário da ONU que escreveu um texto pra gente. Então foi uma experiência assim, muito legal. Ele estava lá na Líbia e ele me mandou o texto dele, foi super solícito. É um cara lá do Comissariado da ONU para Refugiados. Ele está vivendo isso, ele está vivendo o tema. Sim. Então foi muito legal. A gente tem uma preocupação muito grande dentro do jornal de trazer temas que sejam pertinentes para o cotidiano, né, da sociedade brasileira e que tenham qualidade. Porque publicar qualquer coisa, qualquer um publica hoje em dia, certo? A gente tem aí milhares de blogs, de influência. Publicar, hoje em dia, a internet está aí para isso, as ferramentas digitais estão aí para facilitar quem quiser exprimir opinião, tem até agora o Threads, tem várias, né, redes sociais que se prestam a isso, né, a compartilhamento de opiniões. Mas o que a gente se propõe é realmente publicar de forma gratuita e livre
temas pertinentes da sociedade brasileira e com qualidade, seja ela na questão ficcional, um contista, um cronista, ou na forma de artigos, ou na popularização de um livro que, de repente, eu gosto de Raquel de Queiroz, mas, puxa vida, não tô afim de ler Memorial de Maria Moura em, sei lá, 2 meses da minha vida. Bom, tudo bem, mas se a gente fizer a resenha desse livro, ele vai estar lá. Tu vai ler um artigo de 1 página e meia, 2, que vai te explicar, né, do ponto de vista de um dos nossos escritores, o que é o Memorial de Maria Moura, da Raquel de Queiroz, por exemplo. E aí, se você quiser, depois... foi tão gostoso esse conto, foi tão gostosa essa resenha, dá aquele gostinho, acaba indo pesquisar, acaba se encorajando a ler aquele livro enorme. Exatamente. Ou então, por exemplo, a gente teve uma edição sobre o samba. A gente fez artigos sobre o samba, teve um artigo bastante interessante da Cláudia, que era a questão do violão, que era um instrumento marginalizado no início do século XX. Depois, nessa edição, a gente tinha uma playlist, a gente teve uma playlist de samba enredo, de escola de samba, de sambas, né, que fazem parte aí do cancioneiro popular, da MPB. Então, a gente sempre tenta trazer um elemento que aproxime o leitor de algo que vai enriquecê-lo artisticamente, culturalmente. Então, a gente tem essa preocupação sempre no jornal. E aí, 2 pontos. Para quem quer ler o literário, onde a gente encontra? A gente tem um perfil no Instagram, né, @literato Dente de Leão, tudo junto. E nós temos também a nossa página, né, que é também literato dente de leão, tudo junto.com.br. Então é bem fácil, até digitar no Google Literato Dente de Leão vai direcionar para a nossa homepage. Lá do Literário, ali tem todas as edições, se a pessoa quiser baixar em PDF, quiser imprimir, ler em casa, né, no ônibus, sei lá, tem essa possibilidade, dá para ler também online. Então a gente tem essa preocupação também em disponibilizar a informação de modo gratuito, realmente. Porque a gente sabe que hoje em dia é tanta assinatura e é tudo pago, tu quer divulgar teu trabalho, tu tem que pagar, né, para alguém divulgar teu trabalho. E a gente tem essa premissa aqui no Literato. Então, nós não temos patrocinadores, nós temos apoiadores, mas não temos patrocinadores, justamente porque a gente quer ter liberdade de conteúdo. Então, imagina se eu tivesse um patrocinador, fosse uma editora. Eu ia ter que privilegiar os autores daquela editora, isso limita a liberdade de expressão do jornal. Então, a gente tem muito essa preocupação aqui também. E para o escritor que quiser participar, que quiser divulgar seu trabalho com vocês, como que a gente faz? Bom, atualmente a gente funciona da seguinte maneira: ou a pessoa entra no nosso perfil do Instagram e manda um direct, né, e o Sérgio, que administra as redes sociais do jornal, vai conversar com esse escritor e vai encaminhá-lo então ao grupo das nossas pautas. Ou então comigo, no meu perfil do Instagram, @Daiane_Carrasco, ou então no perfil do Sérgio Fernandes, que acho que é SEH_Fernandes, né? Se é Fernandes, também pode entrar em contato com ele, e ele também igualmente vai conversar com esse potencial escritor e vai encaminhá-lo também para o grupo das pautas do jornal. Então é bem simples, não tem mistério. Tem pessoas que estão no grupo, mas até hoje não se aventuraram a escrever, então ninguém, não, eu vendi minha alma se eu entrei para o grupo. Não, ninguém vai te obrigar a escrever nada, é totalmente voluntário, porque eu também entendo que muitos escritores não se voluntariam para escrever porque tem medo da correção. Acha assim, não, ela vai escrachar o meu texto, ela não vai me aceitar, o que é isso? E não é assim que funciona, Daí tá, gente? Carrasco já deixa a gente assustado, né? Daí, caso, já dá um medinho na pessoa. Mas não, as correções sempre são respeitosas, sempre são no sentido de realmente melhorar o argumento escrito daquele texto. Então, não precisa ter medo, né? Claro, dá trabalho, é óbvio que dá trabalho, tanto para mim, que estou lendo e corrigindo os textos, quanto para quem vai ter que sentar e revisar seus argumentos. E também uma coisa muito difícil, né, na minha função como editora, é que cada escritor tem a sua estética, tem o seu jeito de escrever.
Então, quando eu estou corrigindo, eu preciso respeitar essa estética e esse jeito de escrever. Então, por exemplo, a gente tem um escritor que ele é fantástico, o Paulo Câncio, que escreve aqui regularmente para o jornal. O Paulo, ele tem uma estética de escrita muito elegante, tanto no vocabulário, na construção das frases. Os personagens dele são lineares, ele não coloca muitos conflitos dentro das histórias dele. É o estilo estético dele, mas os textos dele têm uma beleza muito grande. Ele escreveu um conto sobre a questão do nordestino e a rapadura, com a questão por que os nordestinos consomem rapadura, que é lindíssimo. Ele fez um resgate histórico ali da história da rapadura, uma delicadeza muito comovente. Então, quando eu corrijo um texto dele, por exemplo, eu tenho que entender como é que é a estética de escrita do Paulo. Então, a correção dele não é a mesma correção que eu vou ter com o texto do Fernando Buzetto, por exemplo. Porque são estilos de escrita muito diferentes. Então, e eu acho que não é o volume de textos que eu tenho para corrigir por mês que é o difícil. É o respeito à estética de cada um, que é a sutileza, a dificuldade. Daiane, que trabalho muito bonito. Eu diria assim, algumas coisas a pontuar. Primeiro que você é de uma área totalmente fora da área de literatura. Isso não penaliza, muito pelo contrário, isso agrega valor a tudo que você faz, ao trabalho que você executa. Mas a gente tem que entender a dificuldade disso. Você tem que virar a chave. Você está pensando totalmente científico, e aí você tem que virar a chave para enxergar um negócio literário, um negócio que é cultural, que é mais leve. Então, essa virada de chave é muito pesada. Você é gestora do laboratório, você é mãe também, certo? Sim, tenho 2 filhos. Então, é uma pergunta que às vezes eu ouço e eu acho injusta, e eu vou perguntar para você, porque eu não sou mãe, eu já trabalho um pouco mais com cultura, minha área de trabalho é um pouco mais nessa linha aqui de raciocínio, e as pessoas às vezes me perguntam, nossa, como você dá conta? Eu não dou conta. Daiane, como você dá conta? Ai, olha, Mayara, nem eu sei. Nem eu sei. Porque a minha rotina semanal ela é muito cheia. Né? Para vocês terem uma ideia, eu acordo 15 para 6 da manhã e vou deitar às 11 da noite. E eu não tenho 1 minuto do meu dia que eu fique assim, não, agora eu vou fazer o ócio criativo. Não existe isso. Porque ou eu estou trabalhando, estou atendendo os alunos, ou eu estou levando a minha filha mais nova para a escola, ou estou voltando para a universidade, ou estou alimentando o cachorro, guardando roupa, e assim vai a vida. Então, por exemplo, quando eu tenho que fechar a edição do jornal, que agora são esses dias, eu e o Sérgio, vai olhar nossas mensagens do WhatsApp, Mayara, tipo, o último acesso, 3 da manhã, 2h30 da manhã, é tudo assim, porque a gente precisa manter a pontualidade e a qualidade do jornal, o jornal precisa ter a periodicidade, precisa ter a confiabilidade tanto dos escritores quanto dos leitores, precisa de uma qualidade técnica, né, para que ele possa ir ao ar. Então, realmente, quando eu estou para fechar o jornal, depois do dia 20, depois do dia 20 até o último dia do mês, quando sai o jornal, é aquela loucura. Eu e o Sérgio, a gente fica assim, os dois enlouquecidos. Mas, ao mesmo tempo que a gente fica com um volume de trabalho maior no final do mês, é muito gratificante. É muito gratificante, por exemplo, a edição que a gente fez sobre a cana-de-açúcar, tu recebeu o retorno de professores da rede pública e disse, nossa, eu tinha que falar sobre o ciclo econômico da cana-de-açúcar e eu não tinha material para trabalhar e agora eu tenho. Então, isso vale muito a pena, sabe? Vale muito a pena cada madrugada que a gente fica ali diagramando, corrigindo, editando. Então, isso é muito bacana. Tá de parabéns, agradeço imensamente e fica o convite para os escritores que nos acompanham. Tem muita gente que fala assim, eu queria começar a escrever, tem jovens chegando no nosso perfil e perguntando, queria começar a escrever, não sei por onde começar, não sei como fazer. Aqui a Daiane com o Literato, que pode nos auxiliar nesse processo. Entre em contato,
faz uma primeira experiência, né? Como a Daiane disse, ninguém é obrigado a fazer nada. É um trabalho feito com muito respeito, com muita delicadeza, e vai ser muito proveitoso. Então, ficam todos convidados a participar também. E eu acho que é isso. Você tem mais alguma coisa a colocar, Daiane? Tem mais algum ponto que você gostaria de abordar com a gente? Sim, só avisando também, a gente agora, dentro do grupo do Literato, a gente está aceitando desenhistas, ilustradores. Então, quem é quadrinista, que é desenhista e quiser também produzir algum material autoral e colocar no jornal, a gente também está começando a acolher, né, esse povo aí das artes gráficas também, porque a gente sabe que com o advento da inteligência artificial é muito fácil gerar imagens, mas o perfil humano que constrói autoralmente suas imagens também precisa ser valorizado. Então, a gente está começando a acolher desenhistas, cartunistas que queiram produzir material para o jornal. E outro recado também para quem quer ser escritor é que todo o bom escritor, primeiramente, é um bom leitor. Então, não caiam na ilusão de que vocês vão virar um Itamar Vieira Júnior simplesmente sentando e esperando que a inspiração brote. Não funciona assim. A gente precisa ter um conhecimento muito grande da língua portuguesa, que é nosso instrumento de trabalho. A gente precisa ter argumentos de outras histórias que foram contadas, para que a gente consiga, então, em cima do que a humanidade já produziu, produzir nossas próprias histórias. Esses dias foi muito engraçado. Uma pessoa falou assim para mim: ah, nossa, faz tanto tempo que a Globo não produz uma novela ótima. A última que eu achei foi O Cravo e a Rosa. E aí eu olhei para essa pessoa e falei: claro, porque O Cravo e a Rosa nada mais é do que a Megera Domada de Shakespeare. É uma história que tem mais de 500 anos. Então, isso é muito importante, a gente entender essa importância, né? Todo bom escritor precisa também ter sua bagagenzinha de mão, né? Sua bagagenzinha cultural. Então, para quem quer escrever, por favor, né? Vamos primeiramente entender isso, né? Todo bom escritor também tem que ser um bom leitor, né? Então, estamos de braços abertos para todos que queiram tentar, para todo mundo que queira se aventurar no mundo das letras, mas por favor, não existe fórmula mágica. Todo escritor rala muito, mas é muito recompensador também. E assim, acho que era isso. A gente precisa ler os clássicos, claro, mas não só os clássicos. A gente tem uma gama gigantesca de literatura disponível. Então, o importante é ter essa pluralidade também. Ah, não quero ler o Memorial de Maria Moura, porque... Sim. Mas existem outros textos que condizem mais com a sua realidade, com o seu estilo literário e que vão servir de inspiração do mesmo modo. Não, com certeza. Eu não tenho nenhum preconceito. Por exemplo, quer ver um clássico da literatura que eu acho que quem quer começar a escrever pode ler e vai se dar muito bem? As historinhas da Turma da Mônica. As histórias da Turma da Mônica são fantásticas, né? Tem conflito, tem clímax, tem finalização, tem moral da história, tem referências culturais, é fantástico. Então, quem tem, entre aspas, preguiça de ler, pode começar pelas historinhas da Turma da Mônica e, claro, né, a partir daí ir refinando o seu gosto literário, mas não tem um preconceito, né? Não é porque os quadrinhos do Quino, da Mafalda também são ótimos, né? Tirinhas de jornal. Então, a gente precisa, mas o importante é realmente sair desse círculo vicioso, né, de passar o feed do Instagram em 20 segundos, né? Eu não vou construir uma história de escrita assim. Então, acho que é importante também a gente não enganar, né, os nossos futuros escritores, os nossos futuros leitores. Então, acho que, sendo honesta, é isso. Perfeito. Daiane, eu só tenho a agradecer a sua presença, a sua dedicação, esse tempinho para nós. Eu que agradeço. Foi um prazer conversar com você. Fernando, tem mais alguma consideração? Agradecer a Daiane, ela foi pronta quando eu convidei, ela já aceitou e achei esse papo muito gostoso e muito esclarecedor. Agradeço. Eu que agradeço o convite.
Sempre que vocês precisarem de mim para qualquer coisa, que eu possa auxiliá-los aí, o pessoal da Baixada Santista. Mulher, você já faz 1 milhão de coisas. Ah! Mas eu acho que a gente tem que unir forças para difundir realmente a literatura brasileira, principalmente para quem está começando. Porque é muito fácil a gente aplaudir quem está no topo da montanha, quem já vendeu mais de 10 mil cópias. É muito fácil a gente aplaudir essas pessoas. Mas a gente precisa aprender também a dar a mão para quem está escalando a montanha. Então, eu acredito muito nisso. E por isso você se tornou uma grande parceira, né? A premissa do Difusão Literária, do Encontro dos Escritores é isso. A gente fortalecer quem está começando, fortalecer os pequenos autores, para que a gente possa galgar nosso espaço. A gente possa encontrar nosso espaço também no mundo literário. Muito obrigada, Daiane. Eu que agradeço, gente. Um abraço para vocês aí. Muita sorte no programa, nos eventos que vocês estão organizando. E podem contar comigo que no que eu puder ajudar, estou aí. Obrigada. Obrigada, pessoas. Todos os contatos e as redes sociais vão estar aqui na descrição do vídeo. Até o próximo episódio.